E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a parte introdutória de química, né? A gente já, nós já analisamos a introdução sobre os fenômenos químicos, fenômenos físicos, a matéria e energia, propriedades gerais da matéria, propriedades específicas da matéria e o conceito de densidade. Esse conceito de densidade é que eu acho que o pessoal olha assim para mim e diz assim, esse professor não quer amizade com a gente. Passar um assunto desse, uma atividade daquela de 10 questões, se não me engano foram 10. Mais à frente eu vou fazer uma aula somente para analisar e discutir aqueles exercícios de densidade e outros que eu imaginar que vocês tiveram mais dificuldade, tá? Eu vou esperar o retorno, ou seja, a entrega das atividades que vocês têm que fazer. Lembrem disso, né? Vocês têm que copiar o assunto no caderno, têm que mandar as fotos para mim. De preferência, todo de uma vez só, tá? A sequência, porque fica mais fácil de eu não acabar deixando despercebido algumas dessas informações. Identifiquem sempre na primeira foto, desculpem, identifiquem sempre na primeira foto a escola, o nome do aluno e a turma que vocês estudam, tá? Porque são duas escolas que eu trabalho, são muitas turmas que eu trabalho, são muitos alunos que eu tenho. Então, tem que fazer a identificação, porque senão eu fico sem saber, eu tenho que mandar uma mensagem de volta para poder fazer o registro das atividades de vocês. Mas, independente de ter o registro ou não, é importante que vocês, evidentemente, continuem assistindo aos vídeos, né, às aulas. Normalmente, uma aula como essa, né, que eu faço o vídeo, né, à distância, ela tem mais informações do que o normal, certo? Normalmente, esse tempo que eu falo para vocês durante 30 minutos, 35 minutos, 25, entre 25 e 35 minutos, tá? Então, esse tempo que eu falo com vocês tem informações suficientes para mais de uma semana de aula, certo? Que fique claro para vocês. Se a gente fosse trabalhar presencialmente, a diferença é que eu teria sempre o retorno de forma imediata. Se o aluno está entendendo ou não, eu pergunto para ele de forma rápida, ele me responde. Talvez eu tente, durante esse período, fazer uma aula ao vivo, ou seja, mando o link para vocês, vocês acessam esse link e aí entram em contato através do próprio vídeo. Mas é que não, dessa forma já engloba poucas pessoas, imaginem, não todas, né? Imagine se for ao vivo, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho. Bom, então, essa outra parte, né, essa parte final de introdução à química, aí o cara vai dizer, professor, peraí, mas que introdução é essa? Que a gente já tem tanto tempo de aula e você ainda está nessa parte introdutória, porque ainda não começamos a química propriamente dita. Ou seja, a desvendar a constituição da matéria. Quando eu estiver trabalhando as leis de Proust, lei de Lavoisier, a hipótese de Avogadro, lei de Gay-Lussac, aí sim é que é química. Certo? Por enquanto, é trabalhado na matéria de química, tá? No assunto de química, mas não é química. E lembrando, mais uma vez, o pessoal teve dúvida, não pode ter dúvida com isso, a disciplina que vocês têm lá na escola e que vocês têm anotado no cronograma é ciências. Só que de ciências a gente está trabalhando o conteúdo de química. Né? Alguns alunos mandaram esse tipo de questionamento durante a semana, né? Tem muitas questões ainda que eu estou para responder, certo, gente? Mas se eu não respondi ainda, entrei em contato com vocês, não se preocupem. Assim que puder, eu vou sanar as dúvidas de vocês todas, certo? Bom, mas aí, essa parte que a gente vai trabalhar, vocês viram, né? A gente estudou a matéria, a energia,
matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e que essa matéria ela é formada por substâncias, certo? Que constituem os sistemas, que constituem as porções, mas essa substância ela é composta por unidades menores chamadas de moléculas. Então, a forma que essas moléculas se encontram, tá? Que essas unidades, imagine essas moléculas, imagine a substância como se fosse uma parede, certo? Uma parede. E essa parede eu vou formar colocando pequenos tijolos para que constitua essa matéria por inteira. Então, vamos comparar a parede como sendo a matéria ou a substância e os tijolos como se fossem as moléculas. Tá? Então, você vai organizando ali as moléculas e ela vai constituindo aquela substância como um todo. Então, existem condições que essas unidades, certo? Elas podem estar mais próximas, elas podem estar mais distantes, que é o que vai definir os estados físicos da matéria. Então, esses estados físicos, a gente trabalha no nono ano, geralmente no primeiro até, com 3: estado sólido, líquido e o gasoso. Sim, simples e fácil. Tá? Não tem nada de complicado. Existe um quarto estado físico, certo? Existe um quarto estado físico da matéria, que é chamado de plasma. Certo? Então, a gente tem o estado sólido, o líquido, o gasoso e o de plasma. Claro, eu vou comentar esse quarto estado físico, mas vocês fiquem atentos para 3: estado sólido, líquido e o gasoso. Certo? Que são os mais comuns, são aqueles que a gente tem necessidade maior de compreender, que não é difícil. Então, imagina aí que eu perguntei para vocês, gente, esse vaso aqui, tá? Qual é o estado físico desse vaso? Tá, sólido, tranquilo. Esse vaso está no estado sólido. Por quê? Porque ele tem um formato bem nítido, certo? Eu consigo destacar bem. A substância que está aqui dentro, a água, certo? A água que está aqui dentro. Então, a água que está aqui dentro, ela está no estado líquido. Por quê? Porque ela está dentro desse vaso, ela está com o formato desse vaso, eu troco de lugar, ele vai mudando de formato. Agora, por exemplo, qual é o estado físico dessa pequena lâmina de vidro que eu trabalhei, tá? Expliquei para uma turma de 8º ano, a gente trabalhou, expliquei para eles a microscopia, então, o funcionamento do microscópio, e aí eu estou aqui com essa lâmina, certo? Essa lâminazinha aqui, ó. Qual é o estado físico dessa lâmina? Sólido, líquido ou gasoso? Cara, você está doido? Gasoso não é, evidentemente. Líquido, não está derramando, então qual é o estado físico? Sólido. Bom, aí quando a gente observa um questionamento como esse, o vaso sólido, o que está dentro dele, dá para ouvir o barulhozinho? Líquido, é água, tá, gente? E aí você tem o vidro, certo? Essa pequena lâmina de vidro aqui, está nesse tubo, pronto, vidro. Estado físico dele, líquido. Cara, não, esse professor tá doido. Será que é água mesmo que tem dentro desse vaso aí? Para ele dizer que eu que está aqui dentro, ó, tem até barulhinho, para o que está aqui dentro, esse vidro, ele é estado líquido. Cara, isso é estranho demais, como é que pode? Bom, o que define estado líquido não é só a percepção visual dele, a consistência que ele tem. O que define estado líquido, o que define estado sólido, é o estado em que as moléculas se encontram. Tá? Isso é o que vai definir estado físico, do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Certo? Bom, então, para que a gente tenha essa noção, eu vou mostrar aqui para vocês esse slide a respeito dos estados físicos da matéria, do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Então, esses 3 estados físicos pronto. Então, a gente lembra que os conceitos que a gente comentou até agora, né?
A gente tem, vou colocar aqui para o outro lado para ficar visível tudo que está ao nosso redor aqui. Então, os estados físicos da matéria, sólido, tá? Eu já disse para vocês, o vasozinho verde, certo? Esse vasinho verde, estado sólido, evidentemente. Por quê? Primeiro, o que a gente vai considerar como fator definidor do estado físico da matéria é a situação em que as moléculas, lembra dos tijolinhos da parede? As moléculas, elas se encontram. Então, suponha, eu falei de parede, suponha que eu queira atravessar a parede. Você é doido, professor, você não vai conseguir atravessar a parede. Por quê? Porque a matéria está tão junta que você não tem espaço para passar pelo meio delas. E o que é essa matéria? Aqueles tijolinhos que eu falei para vocês. As moléculas que compõem toda aquela estrutura que forma a parede está tão próxima uma da outra que não tem nem possibilidade de movimentar e, portanto, você não tem condições de atravessar, porque não há espaço para isso. Então, essas moléculas estão tão próximas que não conseguem se movimentar. E, a partir disso, a gente vai definir sempre uma forma e o volume dela sempre vai estar definido. São forma e volume, apresenta forma e volume constante. No estado líquido, tá? No estado líquido já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque no estado líquido você tá lá, entrou na piscina, tá lá cheia d'água, você entrou na piscina, consegue se locomover, consegue caminhar. Claro, vai ter um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque aquela matéria que está ali, a molécula está distante, mas você tem que tirar ela da sua frente para você poder passar. Então, ela já tem um pouquinho mais de distanciamento. No entanto, como ela apresenta um distanciamento, não consegue definir e fixar sua forma. E por isso que a forma do líquido, ela varia de acordo com o formato do objeto que ela está inserida. É claro que todo líquido ele tem um formato que a gente chama de formato natural. Quando você, por exemplo, observa uma torneira que está entreaberta e que está pingando água, o pingo d'água, quando ele se destaca, quando ele vai caindo, você percebe, se tiver aquelas imagens de câmera lenta, ficaria legal para cada um para poder observar, ela assume o aspecto de uma esfera. Então, a gente diz que o formato natural de um líquido é esférico. No entanto, o volume que o líquido ocupa, ele vai ocupar independente de eu manter esse vaso ou colocar em um copo, ou colocar em uma panela, certo? Então, independente disso, o volume dele mantém-se constante, mas a forma vai depender do recipiente em que ele está inserido. Então, lembre, estado sólido, moléculas estão tão próximas que não conseguem movimentar, por isso que a gente não consegue atravessar. Tá? Existe até uma possibilidade teórica, para quem assiste The Flash, percebe que ele consegue atravessar os materiais, tá? Fazendo, vibrando, ele começa a vibrar, e a vibração, por quê? Porque quando ele vibra, as moléculas tendem a distanciar, e aí teria a possibilidade realmente de atravessar. O problema é você vibrar tanto e as moléculas se mantiverem ou se manterem com o formato que elas tinham, definindo a matéria que ela tinha. Tá? Porque haveria uma mistura molecular incrível e depois para retornar ao estado inicial, que seria complicado. Então, teoricamente, é possível que você vibre o material e consiga atravessar, porque as moléculas iriam se distanciar. Na prática, já é outra história, por isso que fica apenas na ficção do Flash. O estado gasoso. O estado gasoso, as moléculas estão tão distantes que eu consigo movimentar o braço aqui sem muita dificuldade, certo? Sem muita dificuldade. Por quê? Porque as moléculas estão tão distantes que você consegue atravessar com facilidade. É claro que elas provocam, né, ou promovem uma certa resistência. A gente sabe disso que quando a gente está, digamos, viajando de moto, se você quiser assumir uma velocidade um pouquinho maior, você não vai ficar todo esteiradão, né? Geralmente a gente se abaixa um pouquinho mais, porque senão o vento, tá, o abate na gente, é capaz da gente cair e força muito o braço para poder se manter resistência. Então, como ele mantém uma resistência, é porque ela ocupa o espaço, evidentemente, só que, como ela está muito distante, bate na gente, desvia e vai embora, certo? Mas realmente ela tem possibilidade de
impactar, certo? Senão o paraquedas não teria serventia, certo, gente? Não teria utilidade. Então, você tem aí as moléculas muito distantes e com grande movimento e não tem forma nem volume definido. A gente diz que forma e volume são variáveis. Bom, então aqui estão os 3 estados. Existe um 4º estágio que eu coloquei como observação, tá vendo? Nem enumerei, certo? Mas é importante que a gente lembre que é o estado de plasma, tá aqui, ó, estágio de plasma, quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere a energia de ligação, que mantém os elétrons em órbita. Por isso que a gente não trabalha com os alunos de 9º ano. E nem no primeiro normalmente não é trabalhado. Por quê? Porque os conceitos de elétrons, de órbitas dos elétrons na sua eletrosfera, a energia de ligação para manter esses elétrons aproximados, isso daí já é final do primeiro ano, o ensino médio que vai trabalhar bem. Então, por isso que a gente diz que tem, mas não cobra o formato, a estrutura das moléculas, como é que ele está presente, porque vai além daquilo que o aluno tem de informações, certo? Mas, por enquanto, isso daí já serve saber que tem um 4º estado físico da matéria. Então, aqui a gente tem um aspecto, só para a gente ter uma noção, essas bolinhas aqui, essas bolinhas azuis, elas estão representando as moléculas. Então, moléculas no estado sólido, muito próximas, moléculas no estado líquido, mais distantes, molécula no estado gasoso, muito distante com grande movimento, e aí observe que ela está azulzinha, mas aqui está com azul e vermelho, ou seja, o aquecimento foi tão grande que até a molécula está se distanciando entre si e a ligação está se rompendo em virtude da agitação. Então, esse daqui, primeiro, segundo, terceiro, estado sólido, líquido e gasoso, é que eu vou cobrar para vocês, cobrar de vocês na prova da gente. É importante lembrar que existem fatores que vão interferir nesses estados físicos. O primeiro, evidentemente, já deu para perceber, que é o fornecimento de energia térmica, que a gente chama de calor, e que vai elevar a temperatura do material. Certo? Então, você vai fornecendo calor, calor é uma fonte de energia em transferência, ou energia em transferência, e a partir daí começa a ocorrer a agitação das moléculas. E a agitação das moléculas é medida por uma grandeza física chamada de temperatura. Eu comentei isso com vocês em uma das aulas anteriores. Então, temperatura é uma grandeza física que mede a agitação das moléculas. Por exemplo, se eu observo aqui as moléculas bem próximas, a agitação dela é mínima, então a temperatura dela é muito baixa. Aqui a gente tem as moléculas bem agitadas, muito agitadas, então quer dizer que a temperatura dela está mais elevada, porque a agitação é maior. O que acontece com as moléculas quando você fornece calor? Ela se agita. E quando ela se agita, a tendência dela não é ficar próxima, é ficar distante. Lembra aí de vocês nas festas, quando a gente tinha, há muito tempo atrás, certo? De 2019 a antes disso, que vocês iam para as festas. E aí, na festa, o pessoal começava a dançar mais rápido, começava a se agitar, vai ficar todo mundo próximozinho um do outro? Não. Qual é a tendência quando todo mundo começa a se agitar? Começa a se distanciar. Mas está todo mundo uma paradinha, então tem chance de ficar aproximado. Então, quando fornece calor, quando fornece energia térmica, quando a substância recebe calor, a tendência dela é as moléculas se distanciarem e aumentar de volume. Consequentemente, vai diminuir a densidade, não sei se vocês estão lembrados lá da relação densidade e massa sobre volume. Aumenta o volume e a densidade cai. Então, por isso que a matéria no estado sólido ela é mais densa e a mesma matéria no estado gasoso ela é menos densa porque se dilata. A única substância que não segue esse padrão, diminuir a temperatura, ela aproxima. Perde calor, ela aproxima, porque diminui a temperatura, diminui a agitação. Recebe calor, ela se distancia. A única que não faz isso é a água. Realmente, quando recebe calor, ela distancia e vai para o estado gasoso. Mas quando ela vai perdendo o calor que vai resfriando, as moléculas de água elas vão se juntando, mas chega um ponto que a temperatura está tão baixa que ela se acomoda de uma forma diferente e aumenta o volume.
certo? Então, a única substância que, quando vai para o estado sólido, aumenta o volume é a água. Todas as outras, quando vai para o estado sólido, ela diminui o volume, certo? Por isso que, quando você pega um vaso, tá? Um vaso plástico, enche de água até a borda e fecha e coloca lá no congelador, quando você for pegar esse vaso, ele está quebrado, ele está estourado. Por que ele ficou estourado? Porque a água que estava ali dentro estava no estado líquido, ocupando aquele espaço, mas quando congelou, ele aumentou o volume. Quando ele aumenta o volume, o vaso não suporta e aí acaba sendo quebrado por pressão interna, certo? Então, matéria no estado sólido, a única que não reduz o volume é a água. Os demais reduzem esse volume. Então, da mesma forma aqui, se eu não tiver envolvendo aí o calor, tá? Ou seja, a energia térmica em transferência que eleva ou diminui a temperatura da substância. Se eu tiver um outro fator atuando, tem possibilidade de eu fazer uma substância passar para o estado sólido ou ela passar para o estado líquido sem variar ou sem perder ou receber calor para essa substância. Que condição seria essa? Seria aumento de pressão ou diminuição de pressão sobre a matéria. Então, imagine aqui essa substância aqui no estado gasoso, certo? No estado gasoso. Ela está lá toda espalhada. O que é que eu faço? Eu pego e vou apertando essa substância, diminuindo o seu volume. O que é que vai acontecer com as moléculas? Elas estavam distantes, elas agora vão se aproximando e passam para um estado em que ela tem possibilidade de se mexer menos. Então, diminui a agitação, ela vai passar para o estado líquido. Se aumentar mais a pressão ainda, ela vai passar a não se mexer mais. É claro que ela vai passar aqui para o estado sólido. É o que acontece com o botijão de gás, do gás de cozinha. O gás de cozinha, gente, ele está ali dentro, submetido a uma pressão tão grande, que eu já expliquei para vocês, que ele passa do estado gasoso para o estado líquido. E é tanto que quando você deixa, por exemplo, até aqueles aparelhos de spray, de desodorante, você segura, ele aperta, deixa sair todo, a temperatura no final ela fica muito baixa, porque ela estava no estado tão comprimido que quando saiu levou todo o calor que existia e a temperatura ali do recipiente que está segurando aquele gás, ele diminui, certo? Bom, então esses fatores que eu disse para vocês são o calor, que é a energia térmica e transferência. O que é que ele faz? Esse calor ele provoca aumento da agitação das moléculas, ou seja, ele aumenta a temperatura quando ele é recebido e ele diminui de temperatura quando é retirado. Então, quando eu falo calor, é sempre receber. No pensamento que está recebendo calor. Então, energia térmica em transferência. Então, para onde ela vai, para onde esse calor vai, ele vai provocar a agitação das moléculas. Se ele sai, então o que é que vai acontecer? Diminui a agitação das moléculas. Então, se eu quero que uma substância passe do estado sólido para o líquido e para o gasoso, o que é que eu tenho que fornecer para ele? Fornecer calor, para aumentar a temperatura. Se de outra forma eu quero que ele passe do gasoso para o líquido, para o sólido, então o que é que eu devo fazer? Retirar calor. Por isso que a gente coloca a substância no congelador, na geladeira, para ele retirando calor, perdendo calor e a agitação vai diminuindo e indo para o estado sólido. O outro fator é a pressão. A pressão nada mais é do que uma força exercida sobre uma área. Força, tá, gente? Aplique uma força sobre uma área. Então, o aumento de pressão, o que é que vai fazer com as moléculas? Vão fazer com que elas se juntem gradualmente, cada vez mais, passando do estado gasoso, passando para o estado líquido, passando para o estado sólido. Mas também, se eu retirar a pressão sobre ela, a tendência é das moléculas se distanciarem. Então, por exemplo, se eu pegasse, suponha que eu pegue uma amostra de água no estado líquido, bem preso num determinado recipiente, e levo para um ambiente como o ambiente da Lua, que não tem atmosfera. Então, no momento que eu abrir o recipiente que tem água lá dentro, automaticamente aquilo dali vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Rápido. Por quê? Porque não tem nada segurando. A gente aqui, ao nosso redor, tem ar. E o ar vai exercer uma pressão sobre o nosso corpo. Então, é ele que mantém
essa possibilidade de estado sólido, líquido e gasoso nas condições que a gente tem. Por isso que a gente fala manter sempre a pressão ambiente. A pressão ambiente é essa que a gente está. Pressão de 1 atmosfera, que é a temperatura, a pressão do nível do mar. A gente está um pouquinho acima aqui em Itabaiana, né? É um pouquinho mais alto do que o nível do mar. Aracaju é que representa a cidade ao nível do mar. Mas a diferença é pequena. A gente considera que é a pressão de 1 atmosfera, a pressão de 1 atm, a pressão ao nível do mar. Então, o aumento da pressão aproxima ou dificulta o distanciamento, a diminuição da pressão ou a ausência de pressão permite o distanciamento das moléculas e aí ela vai passar do estado sólido para o líquido para o gasoso, não envolvendo temperatura. É claro que normalmente a gente tem o fator temperatura. Então, essas mudanças de estados físicos que a gente tem um gráfico aqui para a gente definir. Esse gráfico vai relatar para vocês e demonstrar para vocês quais são as mudanças que a gente tem, o sentido de mudança em que aumenta a temperatura porque recebe calor, diminui a temperatura porque perde calor, certo? Não é que perde temperatura e ganha temperatura. Não se ganha temperatura nem perde. Ganha calor, perde calor, aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Então, quando a substância, as setinhas aqui elas vão ajudar para a gente. Ó, tem as mudanças do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o sólido. Cada uma dessas mudanças tem um nome. Então, por exemplo, essa primeira aqui, mudança do sólido para o líquido, que é o derretimento, a gente vai chamar de fusão. Do sólido para o líquido vai ser chamado de fusão. Do líquido para o gasoso, por vapor, né? A gente pode trabalhar assim para ajudar. Do líquido para o vapor, para o gasoso, a gente vai chamar de vaporização. Do gasoso passando para o líquido, a gente vai chamar de liquefação, de líquido, ou condensação, certo? É bom lembrar que existem dois termos para liquefação, que é liquefação, fazer líquido, do gasoso fazer líquido, ou condensação. O outro é solidificação, certo? Observe que é do líquido para o sólido. Observe que daqui, do estado sólido, ele pode passar diretamente para o gasoso. O nome disso sublimação, que também é denominado quando ele vem do gasoso para o líquido. Só que aí, eu tenho um termo, eu uso um termo que foi adotado em um dos livros que eu já trabalhei, que para diferenciar, só para diferenciar, a gente chama de sublimação e aqui a gente pode chamar de ressublimação. Bom, só que essas características de mudanças de estados físicos, eu não vou comentar agora, não vou deixar destrinchado, eu vou esperar para que na próxima aula eu comente com vocês, senão a gente vai passar muito do tempo, ficou um tempo razoável, ficou um tempo bom, um tempo de aproximadamente 30 minutos. Então, na aula de semana que vem, eu explico o restante e a gente faz uma análise a respeito das mudanças de estados físicos, como é que a gente faz essa interpretação graficamente. Tá? A gente pode demonstrar as mudanças de estados físicos através de um gráfico e, a partir dele, a gente tem como extrair algumas informações, certo? No mínimo 6 informações a gente vai ver que há possibilidade de fazer, certo? Então, gente, agradeço a paciência de vocês de ter assistido até o final. Lembre de anotar os termos e os tópicos que foram passados, né, nesse trecho. Se não deu tempo, se acha ruim parar para escrever, não tem problema, depois eu envio os slides, mas tem que deixar anotado. O importante é ir assistindo e anotando para não ficar com material acumulado. Ok? Gente, valeu, tchau e até a próxima semana. Até mais, galera.